Olá, boa noite. Deixa eu fazer os ajustes aqui. Esse? Para que você me veja. O Munaiki, que ontem ficou ao contrário, hoje nós conseguimos deixar ele certo. Isso é coisa do Marcos, viu, gente? Isso é coisa do Marcos, que consegue fazer essas lindezas para mim. Deixa agora a minha parte, eu fixar o comentário também. Olha só, consegui deixar o nome certo hoje e fixar o nome. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá melhorando, nada como a prática, né? A gente vai praticando e vai conseguindo se aperfeiçoar. Oi, Graça, minha querida, que bom te ter aqui. Hoje o nome tá certo, eu acho que vocês estão vendo certo hoje, né? Porque ontem ficou ao contrário, e fica mesmo, né? Isso é um aplicativo pra gente conseguir deixar ele... Ao contrário. Ainda tá? E aí? Clica na tela. Vamos lá. Ainda tá ao contrário? Peraí, eu vou começar de novo o procedimento. Vamos lá? Aí. Tá certo agora? Eu cantei Vitória antes do tempo. Hã? Tá certo agora? Aê! Tá vendo? Vamos lá! Ainda bem que tem os universitários aqui, né? Porque tia já não sabe mais fazer essas coisas. Então, hoje deu certo. Trocou. Trocou? Ele troca sozinho? Bom, é Munaiki que tá escrito aqui, tá, gente? Porque o negócio desvira sozinho, não sei porquê. Então, valeu a intenção. Mas sejam todos muito bem-vindos. Pois é, Graça voltou. Ele muda, ele desvira e volta ao antigo. Ainda precisamos descobrir como é que faz isso. Mas tudo bem, né? Tudo bem, vida que segue, é assim mesmo. É que a gente só queria deixar mais bonitinho, né? Mas não foi possível. Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, eu espero que todos estejam bem. Para mais um dia aqui na nossa Semana Munaiki. Ontem foi muito bom, muitas pessoas depois entraram em contato querendo saber mais. E é justamente para trazer essa clareza, trazer essas explicações. Afinal, é algo novo, não é uma coisa muito comum, não é algo que as pessoas, ouvindo o nome, reconheçam e associem a alguma coisa. Né? Munaiki, essa palavra em quechua, então é uma coisa assim muito diferente do que nós estamos acostumados, né? E aí, a proposta dessa semana é justamente contar mais. Vanessa, minha linda, bem-vinda. É justamente criar essa familiaridade, conhecer. Como eu disse, pode ser que você vá ouvir falar e pense que não é tua pegada, não é teu caminho agora, que não é seu caminho agora, que isso não faz, não ecoa no seu coração. E tá tudo bem, né? Eu digo que muitas pessoas vêm porque o nome Munai toca o coração. E aí elas vêm, elas não sabem nem o que é. Como aconteceu comigo que eu contei ontem, não é? Eu não tinha essa pegada, esse envolvimento com a cultura inca, com o Peru. Não era meu sonho, né? Sonho viajar para Machu Picchu. Eu nunca tive essa vontade. E o Munaiki entrou de paraquedas na minha vida em Portugal, nem foi aqui no Brasil, como eu já contei ontem. E tem pessoas até que falam, nossa, esse nome eu ouvi num sonho. Já aconteceu de uma pessoa falar, eu ouvi esse nome num sonho. E aí eu fui pesquisar e cheguei até você. E eu fico muito contente quando isso acontece, porque é o universo trabalhando. E tem pessoas que vêm aqui porque me conhecem e vêm saber o que essa louca tá fazendo agora. E aí elas caem aqui para ver, eu sempre falando de coisas diferentes, Mahalila é muito diferente, embora seja mais comum, mas é uma coisa, um nome diferente, uma técnica diferente, e agora vem o Munaiki também, que é outra técnica. Como eu disse ontem, são sempre técnicas de autoconhecimento, procurando você se conhecer mais para você se amar mais. Amor é o começo da minha fala, amor é o final da minha fala, ele vai sempre orbitar em torno do amor, porque eu tenho certeza que é o amor que cura, que é o amor que traz
A consciência para nós é o caminho, é a meta, é o nosso ponto inicial. Quando nascemos, bebezinhos lindos, nós amamos puro amor. Puro amor. Aí o que aconteceu? A gente foi perdendo isso, perdendo essa conexão, não perdendo o amor, mas a conexão com esse amor, que tem a ver com pureza, né? Que tem a ver com disponibilidade com os olhos, pasmos de uma criança que ao perceber que nascera deveras, como tão lindamente diz Fernando Pessoa, aquele pasmo essencial e aquela disponibilidade, curiosidade com a vida e confiança e tudo isso que a gente foi perdendo. E aí chega uma hora da nossa vida que a gente começa a trabalhar para resgatar tudo isso dentro de nós, para reencontrar esse amor, para reencontrar esse brilho no olho que muitas vezes a gente perde também. Então, os caminhos do autoconhecimento trazem isso para você, trazem isso de volta para você. É o desaprender das lições que você aprendeu, que te afastaram da tua essência, a desconstrução dos muros de proteção, as desilusões, sim, pelas historinhas que você inventou, pelas desculpas que você está dando para não ter a vida incrível que você merece. Então, o caminho de autoconhecimento, que é esse caminho de volta, né, aquela palavra em hebraico que eu amo, que é techuvá, o caminho de volta para casa, a casa do teu coração, essa morada dessa inocência, desse amor puro, e que nós guardamos aqui dentro, esquecemos que guardamos aqui dentro e passamos a vida toda procurando. Então, os caminhos de autoconhecimento, eles são de autorreconhecimento também, para que a gente consiga se olhar, consiga se integrar de novo, trazer essa inteireza da nossa presença para as nossas vidas e ter as nossas verdades. E verdade é uma palavra muito forte nessa tradição inca, que é o Munaiki, e que eu não vou repetir tudo de novo que eu falei ontem. Os vídeos agora ficam no IGTV, então se você entrar aí no meu Instagram, já vai estar o de ontem também, que onde eu contei toda a história do Munaiki, como ele surgiu, Alberto Viloudo, a compilação que ele fez, os objetivos do Munaiki, como ele entrou na minha vida. Então tudo isso tá no vídeo de ontem. Então hoje eu já quero começar a contar para você os elementos, os conceitos que o Munaiki traz nos seus rituais e os benefícios para a nossa vida. Ontem eu comentei a respeito do povo Inca, como era um povo que prezava pela integridade, pela moral, pela ética, como isso era levado muito a sério, a ponto de ser uma ofensa, uma morte em vida, se eles não eram citados nos cantos épicos da época. Então, tudo isso, né, mostrando a maneira de pensar da retidão de caráter, do trabalho. E aí eu trouxe hoje para compartilhar com vocês um pouquinho mais do Munaiki. Eu trouxe hoje os princípios do Munaiki, baseado em toda a história da cultura inca. Lembra que o Munaiki é a compilação de 9 rituais de povos diferentes, de tribos diferentes, mas todas elas de origem inca. Então todas elas com esses valores tão fortes na sua sociedade. E valores não só como escritos em algum lugar e que bacana, eu tenho esses valores praticados, porque o objetivo dos valores é esse, né? Quando a gente faz um trabalho de coaching ou qualquer outro trabalho terapêutico, quais são os seus valores? Aí você coloca ali, mas é na ação, você vive os teus valores, você pratica os seus valores. É um bom questionamento isso para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente coloca ali uma relação de valores e na nossa prática, no nosso dia a dia, eles não estão bem presentes, né? Um exemplo que eu trago muito assim, né, e que tem a ver muito com a cultura do Inca é a própria ética, né? Então a gente coloca ética, para mim é uma coisa muito importante. Ok, a gente primeiro precisa entender que ética é uma convicção e não uma convenção. A ética da convenção é um acordo feito entre alguns grupos e você segue aqueles acordos. Aí a gente acha, isso aí é ético.
né? Mas a ética é mais do que isso, ela é uma convicção pessoal. E eu me identifico muito com a questão da ética dos incas, porque, como eu já contei, eu estudo filosofia e a ética, ela é um valor moral muito elevado. É uma prática de vida. E os incas têm, né, a cultura inca nos traz de volta tudo isso, essa retidão, esse comprometimento com a sua palavra. E eu vou falar de palavra porque, inclusive, é um dos 5 princípios do Monarqui. Então, eu vou trazer hoje para você os princípios que consta na história do Monarqui, na compilação feita por Alberto Villoldo, ele traz essas 5 características. E uma coisa muito legal que acontece, muito incrível que acontece depois que você é iniciado no Monarqui, esses princípios que você podia falar, nossa, isso são regras, parece até mandamentos isso, né? É uma rigidez, é uma coisa, eu vou ser forçado a agir assim. Não. É tão natural que você, depois que você é iniciado, que você incorpora esses valores, que você nem questiona, você não pensa sobre eles, eles fazem parte da sua vida num exercício diário, porque somos humanos. Somos humanos. Eu não vou dizer para você que eu sigo à risca estes 5 princípios, mas eu procuro seguir os 5 princípios. Eu procuro acordar de manhã e agir segundo esses 5 princípios na minha vida, na minha conduta de vida. Então eu vou compartilhar com você hoje quais são os 5 princípios. O primeiro é o da não violência. Não cause danos a si próprio nem aos demais. Então, ok, concordo, vou ticar que esse eu faço. Mas a gente tem que pensar a profundidade disso. Ele não é só isso, não cause dano, eu não machucar fisicamente alguém, e nem outra pessoa e nem a mim. Né? Então, não é só no nível superficial, é no nível muito profundo. O que é causar danos pra gente mesmo? Você causa danos pra você quando você se negligencia. Quando você deixa de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, seja pela sua saúde, seja pelo teu bem-estar, seja pelo teu descanso, né? Eu sempre falo, exames de rotina, tá fazendo? Não tá, não fez. Tá seguindo as prescrições médicas? Não tá. Tudo isso é violência. Tudo isso, quando a gente não se permite viver daquela maneira que teoricamente a gente sabe que é a maneira ideal, o prato colorido, a atividade física, e a gente sabe que é importante fazer isso, mas não faz. Então isso é uma violência contra você. Quando você não coloca limites nas pessoas, quando você deixa, né, todo mundo diz que é amiga, que você resolve tudo pra mim, e aí eu deixo de fazer o que eu tô fazendo porque eu tenho que atender os outros também. Então eu não coloco limites nas pessoas. Isso é uma violência contra a gente. Essa vozinha malcriada que fica falando, poxa, não tem jeito, hein? Falou que ia fazer dieta, tá comendo 12 refeições por dia agora. Não tem jeito isso. Né? É um tipo, essa cobrança, né? Essa voz malcriada que a gente tem dentro de nós e que muitas vezes é tão docinho com essa voz com as outras pessoas, mas com a gente é um tirano, isso é violência também. Então tem muitos níveis de violência, muita sutileza. Quando você tem um projeto e guarda na gaveta, é violência. Você está desonrando o seu tempo, você está desonrando a tua vida, o que você estudou. Quando você pega os teus sonhos e encaixota teus sonhos, enfia no quartinho lá no fundo, você está fazendo uma violência com a tua história. Então tudo isso entra neste princípio de violência. E a violência contra outra pessoa também não é só o ataque físico, falar mal da outra pessoa, né? Eu aprendi algo, né? E que eu procuro exercitar e que é bem difícil, né? Nunca fale de quem está ausente. Você está conversando com outra pessoa, não fale de quem está ausente, só fale de quem está presente. Olha que desafiador isso, né? Um outro ensinamento que eu tive uma vez, tão bonito, eu sempre me lembro disso. Tem pessoas, né, que às vezes humilham outras pessoas em público e essas pessoas ficam vermelhas na hora, né? Fica vermelha. Eu sou uma pessoa que... Mas quando eu tô com vergonha, alguma coisa eu fico vermelha, né? Tem gente que não fica, mas eu fico vermelha. E esse vermelho, o que é? O sangue. É o sangue que sobe. Então, às vezes, quando você humilha alguém, você tá derramando sangue da pessoa. Não tá pra fora, mas esse sangue tá tingindo a pessoa. Olha que forte isso, né? Essa questão da gente, dessa violência contra o outro,
nesse nível. Então, esse primeiro princípio, Munay, ele traz muito essa questão da reflexão, né? A não violência, mas o que é a violência? Então, é tudo aquilo que nós quebramos o caminho natural, o ciclo natural, tudo aquilo que não representa um amor, que não eleva a outra pessoa, né? Então é bem desafiador, né? Parece uma coisa simples, eu não bato em ninguém, né? Então tá tudo bem, né? Mas a violência em todos os níveis. E o mais sutil, e aí eu digo isso sem medo de errar, é o próprio, é a violência contra a gente mesmo. Quantas vezes a gente se coloca em segundo, terceiro, quarto, 20º lugar e não se respeita, não se honra, não se coloca e lembrando que se colocar em primeiro lugar é auto-amor. Isso não é egoísmo, é a gente se colocar em auto-amor. Então, o primeiro princípio Munay, né, que parece uma palavra tão simples e parece um princípio tão básico, o princípio da não violência, ok, mas olha a sutileza que é e a reflexão que ele nos propõe. O segundo princípio Munay Ki é o princípio da verdade. Seja verdadeiro com a sua palavra e deixe a sua palavra ser a verdade. Bom, nós já temos de cara um desafio aqui que muito forte, que se você talvez já tenha me ouvido falar. Qual é a tua verdade? E aí a gente sai falando um monte de coisa pelo mundo, repetindo, ecoando. Você tem voz ou você tem eco? Essa reflexão é uma reflexão de uma aula de filosofia. Você tem voz ou você tem eco? Aquilo que você fala, né? Porque você acredita e você fala, é teu? É teu? Você tem certeza que é teu? Ou você repete, né, inconscientemente, porque você absorveu do meio, da família, da sociedade, da religião, da moda, dos costumes, e aí a gente repete aquilo, fala aquilo, traz aquilo como sendo a nossa verdade, mas a gente nunca parou para pensar se aquilo é a nossa verdade, se aquilo faz sentido para a tua vida. Eu contei, né, uma coisa, eu já contei em algumas outras lives, o insight do brigadeiro que eu tive. Né? Uma coisa tão simples, por que eu ia fazer brigadeiro se eu gostava de comer leite condensado com Nescau cru, né? E a gente entra e compra as verdades e reproduz a verdade do outro. Então, esse princípio, né, o da verdade, que, né, seja verdadeiro, primeiro você tem que saber qual que é a sua verdade, é um passo atrás. E muitas vezes nas nossas vidas, a gente precisa dar um passo atrás antes da gente sair correndo em direção a algo. Né? A gente comprou a ideia de que a gente precisa daquilo. E a gente sai correndo, a gente vai lá, pede pro coach fazer meta pra gente alcançar aquilo, faz um roadmap lindo. Aí quando você consegue aquilo, você fala, era isso? Era isso que eu corri atrás, que eu dediquei meu tempo, meu dinheiro, a minha energia para isso? Então antes de sair correndo, dá um passo atrás, recua, olha de um nível de consciência mais elevado. Porque se você continuar olhando do mesmo nível que você tá, vai falar, não, Tereza, é aquilo que eu quero, é para lá que eu vou. Vamos elevar o nível de consciência, gente. Esse é o exercício da nossa vida. Elevar o nosso nível de consciência, né? Para que a gente olhe isso numa dimensão. Eu conto uma história, deixa eu ver, meu coach não tá aí hoje, eu vou contar, ele arrepia o cabelo dele. Quando eu fiz a minha formação de coach, a gente tinha um mastermind e meu coach querido, a gente fazia supervisão. E a primeira vez que eu fui fazer um processo de coaching era pro bono, inclusive, eu estava começando. E a pessoa, eu ofereci, né? Falei, olha, eu tô fazendo, você topa fazer? Não, eu preciso fazer sim. Porque eu preciso aumentar o faturamento da minha empresa. Né? Quero fazer um processo de coaching com você para você me ajudar a aumentar o faturamento da minha empresa. Bom, fui lá eu para minha primeira sessão. No final da sessão, gente, a pessoa não queria mais aumentar o faturamento da empresa, ela queria mudar de profissão, inclusive. Porque a terapeuta que mora em mim, ela venceu a coach, porque meu trabalho como coach era ajudar ela a realizar o que ela queria.
Né? E o meu mentor, né, fala, mas ela queria que você aumentasse o lucro dela, não era para você mudar. Mas aquilo não tinha sentido para ela. Ela olhou para aquela meta que ela colocou num outro nível, eu consegui, né, que ela olhasse para a situação de um outro nível e ela falou, nossa, Deus, é verdade, não tem o menor sentido, eu detesto isso que eu tô fazendo. Uau! Uau! E quando levei uma bronca do mentor, mas a pessoa ficou muito feliz e aí foi nesse momento que eu descobri que eu devia ser mentora e não só coach, porque eu ia fazer essa leitura sempre, né? Por isso é que eu junto no meu trabalho a coach com terapia e tudo isso vira uma mentoria. E, enfim, o que eu tô trazendo para você, quantas vezes será que nas nossas vidas a gente tá agora, nesse momento, trabalhando num projeto, trabalhando numa ideia, né? Querendo alcançar um objetivo que a gente nunca parou para pensar se isso tem sentido no meu coração. Pode ter sentido na tua mente, mas não é na mente. Na mente a gente não sente, a gente pensa, a gente sente no coração. O sentido tá no coração. Então, seja verdadeiro com a sua palavra e deixa a sua palavra ser a verdade. Uma primeira você precisa encontrar essa verdade. Senão você se torna um eco, você não se torna uma voz. Outra coisa muito profunda, e aí até os toltecas, né? A gente tem os maias, os incas, né? Todos os povos também prezam. Acho que todos esses povos pré-colombianos que estavam aqui na América e também lá atrás, se você for ver os gregos, os egípcios, os gregos, os romanos, como essa questão da integridade, né? com a verdade, ter a verdade como uma conduta de vida, como isso é forte. E os toltecas, ele tem até um livro muito interessante que chama Os 4 Compromissos. É um livro bem interessante, onde o primeiro compromisso deles é também, seja impecável com a sua palavra. Gente, a palavra, né, quando a gente encontra a nossa verdade e vai transformá-la numa palavra, é algo muito sério e que está muito banalizado. O próprio sentido, né, o significado que nós utilizamos com relação às palavras, ele está banalizado. Eu dei um curso sobre o significado de amor, né? Sei que tem gente aqui que fez, né, 16 palavras em grego que definem o amor. A gente tem uma só que ela define tudo menos amor, né? Todas as nossas interpretações. A nossa palavra, a língua portuguesa, ela já perdeu a granularidade, que chama. Ela não tem palavras específicas para determinar objetos, coisas, sentimentos principalmente específicos. Então a gente já tem essa falha. E palavra é energia, como tudo na vida. É uma energia que você coloca para o universo, joga essa energia. E a energia tem vibração. O que acontece? Você vai atrair semelhante. Exatamente. Atrair o semelhante. Vai se sintonizar com uma energia semelhante a essa. A nossa palavra, ela tem o poder de curar a uma pessoa. Uma palavra de amor, uma palavra de incentivo, uma palavra eu estou aqui, ela tem o poder de curar. Assim como ela tem o poder de ferir alguém, de destruir a vida de alguém. A nossa palavra tem esse poder. Palavra, ela é a faca, né? A palavra é neutra, mas a maneira como você a utiliza. Você pode destruir a vida de alguém, você pode destruir o dia de alguém e você pode elevar o dia de alguém. Então é algo muito sério e que a gente banaliza. Para se ter uma ideia, em inglês, spell, que significa soletrar, também é o significado de feitiço. Quando você joga uma palavra, né, ao vento, ele é um decreto. E é um decreto que você coloca no universo. Então a gente precisa ser muito íntegro com as nossas palavras. O impecável, né, que os toltecas falam, impecabilidade, do latim significa sem pecado. Né? Mas não esse pecado no sentido só religioso que nós conhecemos. Pecado é errar o alvo. O significado de pecado é errar o alvo. Então, a impecabilidade é que essa palavra, ela expresse a minha verdade. Ela seja fiel àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto, àquilo que eu
que está no meu coração. Então, esse segundo princípio tolteca, o segundo princípio Munai, que também é um princípio dos toltecas, diz, com relação à verdade. Seja verdadeiro com sua palavra e deixe a sua palavra ser a verdade. Eu trago numa outra frase, caminhe as suas palavras. O que é isso? Você diz isso, você fala isso e você faz isso? Seria muito lindo eu falar para vocês, olha gente, vamos lá, vamos meditar porque é bom e medite todos os dias porque é muito importante. E eu não medito? Faria assim, eu estaria caminhando as minhas palavras? Então é muito importante, é muito fácil a gente ficar, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, para a gente honrar a nossa palavra, a gente vai caminhar as nossas palavras. Elas estarem, né, fazerem parte da nossa vida. Então, é muita responsabilidade as coisas que a gente fala, a maneira como você fala. Além, pelo menos o que você fala, você tem que estar muito... você tem muita responsabilidade sobre isso, mas eu não tenho mesmo responsabilidade sobre o que o outro entende. A gente não tem esse poder, mas sobre o que eu falo, sim. Aliás, sobre o outro a gente não tem nada, nenhum controle sobre o que o outro pensa, fala, entende, a gente não tem. Mas a gente tem que ser impecável na nossa comunicação, na nossa expressão, e não é só no falar, é no nosso silêncio também, que é uma forma de comunicação. Terceiro princípio, Munaiki, integridade. E ele é definido como não roubar, não cobiçar e não maldizer. Então, a gente, de novo, ok, não roubar, não cobiçar e não maldizer. Já dá até algumas coisas até nós já falamos, né? O não roubar, ele é claro, né? Acho que ninguém tem essa... No primeiro momento ele é claro, como tudo. Eu já falei, esses princípios são muito profundos. Estão muito profundos. O não roubar não é um objeto. Eu tenho um sonho, e alguém chega pra mim e fala, Tereza, desiste do teu sonho, esse teu sonho é ridículo. Ela tá roubando de mim o meu sonho. Então, o roubar não é só tirar do outro um objeto físico. Você pode roubar sonhos também, roubar a esperança das pessoas, roubar a alegria. A pessoa tá feliz na vida, toda sorridente, chega com você e você fala, nossa, tá feliz por quê? Uma frase que eu ouvi, uma frase antiga, dia de muito riso, no outro dia pouco riso. Eu não sei qual é, porque eu nunca tinha ouvido, eu ouvi recentemente isso, mas assim, depois de muita alegria vem tristeza, não é? E aí você roubou a alegria das pessoas. Então esse é um roubo mais sutil, né? Em que muitas vezes a gente faz isso, roubar o sonho, roubar a esperança das pessoas, né? Enfim. E fundo nessa questão de não roubar. Como eu disse, os princípios Munai não tem nada de raso. Parece que é uma coisa muito rasa, mas eles são bem profundos e a gente não se tem consciência, às vezes, de como a gente transgride esses princípios nas nossas vidas. Não cobiçar. Também é uma coisa assim que, eu não quero o que é do outro ali, né? Vamos colocar, né? Vamos colocar ali a questão da inveja. Como é que é? Eu tô vendo aquele casal super feliz, eu tô sozinho, eu terminei meu relacionamento, e aí? Como é que tá essa energia de inveja, de não? Talvez você não queira aquela pessoa daquela relação, mas você quer aquilo também. Então é muito... A inveja, eu falo que dentro do jogo Mahalila tem a casa da inveja. E nessa casa eu falo o seguinte, o grande problema da inveja é quando você tá no teu caminho, ali, marchando, e aí você pega o seu olhar e vai dar uma espiadinha pro lado. Do que tá acontecendo ali na rede social do outro, na casa do vizinho. Antes de você fazer qualquer julgamento, você já cometeu dois crimes. Dois crimes antes de qualquer pensamento. Você perdeu o teu foco e você colocou o teu precioso tempo e a sua preciosa energia, você tirou do teu foco e desviou. Então isso aí já começa daí. Você saiu da tua marcha, você se distraiu, você foi desviar para olhar. A partir daí você se compara e provavelmente, na maioria das vezes, se acha menos. E tem algumas coisas que eu digo da casa da inveja, que é
Nunca compare os seus bastidores com o palco do outro, né? Você não sabe o que o outro fez para estar lá. Você não sabe quantas lágrimas ele chorou, quantas pedras ele teve que dar topada para chegar onde chegou. Agora tem uma coisa muito interessante da inveja, né? Se você inveja algo, é porque aquilo você deseja para sua vida. Então transforma essa inveja em inspiração. Às vezes você nem tem consciência de que aquilo é importante, mas a partir do momento que você sente inveja de uma pessoa que tem aquilo, você fala, uau, nossa, eu nunca pensei que fosse importante para mim tal coisa. Mas se você sentiu inveja, é porque aquilo é algo que você gostaria de ter. Usa isso como inspiração para você buscar isso que você quer. Né? Então é um jogo, né, jogo de palavras, mas tem uma intenção por trás disso. Olha aquilo que você inveja como algo que você deseja muito para sua vida. E se o outro conseguiu, se alguém no planeta conseguiu, você é capaz de conseguir também. É muito lindo isso dentro da filosofia, a gente estudar os grandes mestres, os grandes nomes iluminados, todos aqueles que vieram até nós e que eram humanos como eu e como você. E que conseguiram feitos que para nós parece ser de onde nós estamos agora, olhar e falar, meu, isso é demais, eu nunca vou conseguir isso. Isso é incrível demais. Mas se alguém conseguiu, a gente é capaz de conseguir também. E dentro da integridade, o maldizer, que é aquilo que nós já falamos antes, com relação ao nosso poder da palavra, a palavra como sendo o princípio da não violência, engloba e reforça isso, não maldizer as pessoas, não falar de quem está ausente. Faça esse exercício, como diz essa semana eu ouvi também. Se tiver todo mundo presente numa sala, não tem assunto, né? Porque o assunto sempre é o que está ausente. Então a gente tem que estar muito, muito focado na nossa vida, né? Que é desafiador isso. E a palavra integridade em si significando inteiro, todo, inteiro em você, que é um dos objetivos do Munaiki, é trazer essa inteireza para a nossa vida, a gente juntar as nossas partes que estão espalhadas pelo mundo, então nos tornar inteiro, e nesse estado de inteireza nós fazemos uma integração com o todo, com a vida, com todos os outros, com todas as pessoas. Pelo amor, não tem metade de laranja, não tem a tampa de panela inteira. O relacionamento saudável é feito entre pessoas inteiras. Então, você quer um relacionamento saudável para a sua vida? Se torne uma pessoa inteira. Quarto princípio Munaiki, nós estamos trazendo hoje os 5 princípios que embasam todo o caminho do Munaiki. O quarto princípio é a moderação. Use sabiamente a força de vida que há em ti. Esse é o enunciado. E quantas vezes, em quantos momentos diferentes na tua vida, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Munaiki, mas você já ouviu, em algumas circunstâncias, falar do caminho do meio, do equilíbrio. O equilíbrio que a gente busca para as nossas vidas e que a gente tem que ter nas nossas ações, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Então é o quanto a gente se identifica com aquilo e como é desafiador, né? A equanimidade. Equanimidade é uma palavra que aparece muito no Bhagavad Gita, muito na tradição indiana, que eu gosto muito, né? O equânime é aquele que não está nem no extremo nem no outro. Então não é feliz demais, nem triste demais. É você encontrar o limite. Quando acontecer algo, né, aquela euforia, que a euforia está além do estado de contentamento. A euforia é o extremo do contentamento. E a depressão é o extremo da tristeza. Então a gente está no caminho do meio quando a gente acolhe aquilo que é. Aquilo baseado naquilo que representa, que traz em você, que desperta em você. Nem num extremo e nem no outro, né? Sem os excessos. E nesse caminho da moderação, aí vai tudo, né? Não só as nossas condutas emocionais, mas naquilo que a gente come, naquilo que a gente
as atividades que a gente pratica, enfim, a gente pode citar em vários aspectos da nossa vida onde muitas vezes falta a moderação. E isso é tido isso é algo muito sério dentro da tradição, porque você está desperdiçando o seu tempo e a sua energia. Aquilo que eu falei um pouquinho da comparação, quando a gente sai do nosso caminho para olhar o que o povo está fazendo, né? Tempo e energia, a valorização do tempo. Nós não valorizamos o nosso tempo e a nossa energia. A gente se despeça, a gente gasta, né? Desperdiça tempo. É diferente de investir tempo, desperdiça o tempo numa rede social. A gente desperdiça o tempo sentado com algumas pessoas fazendo fofoca da vida dos outros. Quando, na verdade, em outro momento você pode estar investindo esse mesmo tempo para algo do seu crescimento pessoal, para algo que vai te aumentar o nível da tua consciência. Gente, crescimento na vida é elevação de nível de consciência. É isso. É a gente parar de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, olhar as mesmas coisas do mesmo jeito. Será que não tem um jeito novo de eu olhar para isso? É o porquê, né? Eu falo tanto dessa pergunta, faça porquê. Pergunte porquê na sua vida. Por que você acredita no que você acredita? Por que você faz isso dessa maneira? Escavação. Cavoca aí dentro, para você encontrar o que? A tua verdade, o primeiro princípio, o princípio da verdade. Né? Para você parar de ser um eco e encontrar a tua voz. Eu sempre falo, né? As pessoas, às vezes, pessoas bem-sucedidas, com dinheiro, com família, com status, procuram um terapeuta, me procura e fala, Tereza, eu sinto um vazio aqui. Tem um vazio no peito que eu não sei o que é. É a tua verdade é você, é esse amor, é a tua essência, e que a gente perde conexão com ela, porque a gente não tem nem tempo de olhar para ela, a gente nem tem tempo, agora a vida está nos dando tempo, se a gente reclamava que não tinha tempo, a gente está arrumando tempo para muitas coisas, mas também não tem interesse, porque tem muita gente que está com tempo em casa e está bem ocioso, e tá bem vendo coisas que estão mantendo ela no status quo que ela tá. Que não vai tirar ela daí. E tudo bem, é o tempo de cada um. É o tempo de cada um, é o momento de cada um, é o ciclo de vida dela. Talvez seja o karma dela, o dharma, enfim. Né? A gente podia fazer uma live só falando de tempo, do tempo das pessoas. Mas se você tá aí, tá ouvindo, olha bem pra isso, olha pra dentro de você. O que é teu? Né? E aonde você está desperdiçando o teu precioso tempo? Gente, quando a gente passa dos 50, a gente começa a falar, nossa, como passou rápido. Né? E a gente começa a falar, nossa, o tempo voa. Né? E a gente começa a tomar consciência. Que pena que a gente não tem isso, né, lá atrás, e a gente começa a aproveitar o tempo e não desperdiçar. Nosso tempo é sagrado, nosso tempo é muito curto. 80, 90 anos... 100 anos, é muito pouco tempo para a gente desperdiçar. Então a moderação, parece uma palavra tão, eu não vou comer demais. Não, olha como ele é profundo, como todo o princípio Monarqui, como ele vai fundo e gera em nós esse tipo de reflexão. O quinto princípio e último dos 5 princípios da tradição Monarqui é a generosidade. A generosidade que fala de mais do que você recebe, pois, na realidade, nada te pertence. E nessa frase, a gente tem que dividir essa frase. Dê mais do que você recebe, até você entende, né? Ok, né? Não, às vezes não pratica, porque a gente tem medo, a gente tem apego, a gente tem medo de não ter no futuro, porque a gente não tem fé, tá? Vamos combinar? Então, você vai guardar aquela roupa lá, que já saiu de moda há 20 anos, um dia pode voltar. Poxa, pode voltar e você pode não ter dinheiro. O que está implícito pode voltar e eu não vou ter dinheiro para comprar outra. Então é muito pouca fé quando a gente começa a armazenar muita coisa, porque uma hora pode precisar. A hora que você precisar disso, você vai ter condições de ter isso, se você quiser. Então, né, vamos começar a entender. Daí a gente não dá. E as pessoas têm muita essa sensação de que eu vou dar porque depois vai me faltar. Fala pra mim. Você ama uma pessoa, você ama teu filho, você ama
tua esposa, teu companheiro, você dá amor para essa pessoa, falta em você? Você dá um sorriso para alguém na rua, no teu Excel do fim do dia tem lá um sorriso a menos, na tua contabilidade interna tá faltando um sorriso porque você deu? Porque dar não é só coisas materiais. Bacana, estamos num momento que tem muita gente precisando e que a gente pode dar uma olhadinha nos nossos armários e nas nossas gavetas e doar sim, mas a gente também doa o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa palavra, a nossa verdade quando a gente encontra, né? Tem outras, um sorriso, a atenção, o tempo, nossa gente, pra mim é tão sagrado vocês estarem dando tempo de vocês pra me ouvir. Eu tenho que honrar, reverenciar e agradecer muito, porque você está me dando um pedaço da sua vida. E vice-versa, eu estou dando um pedaço da minha vida, do meu tempo da minha vida para você. Então é uma troca muito sagrada, é um olhar totalmente diferente. E aí entra o princípio da moderação, né, que no anterior, não desperdiça o teu tempo. Não desperdiça o seu precioso tempo com aquilo que não te eleva, com aquilo que no final não te faça uma pessoa melhor, aquilo que no final não te gere uma reflexão. É muito importante a gente ter isso. Isso é se amar, isso é honrar a nossa história e o nosso tempo. Aí a segunda parte fala, né? Dê mais do que recebe, pois na realidade nada te pertence. Olha a profundidade dessa frase. A gente fica lá, meu, isso é meu, meu marido, minha esposa, meu filho, meu trabalho, meu corpo. Pois é, o que é teu? O que é? Desde que inventaram o pronome possessivo meu, a gente começou a fazer esse movimento na vida. O que é nosso? O que é nosso nessa vida? Até esse corpo, se você tirar todas as pessoas do teu redor, as coisas, e falar, não, Tereza, agora eu fiquei com o meu corpo. Também não é. Também não é. Vai ser levado. Vai ser levado de você tudo isso. Então, coisa como é insano essa ilusão que nós temos de posse. Tudo que pode ser tirado de nós não é nosso. E o que não pode ser tirado de você? O teu caráter. Aquilo que você é, aquele dentro de você. A tua consciência elevada. Tudo isso não pode ser tirado de você. O conhecimento que você adquiriu, a sabedoria interna, isso não é tirado de você. Por isso que a gente fala, o autoconhecimento é o conhecimento mais importante que você pode adquirir. A sua verdade ninguém pode tirar de você. E aí, o que é teu? E a gente fica investindo o quê? Em ter cada vez mais tudo que você quer ter, né? Nesse nível material, porque nós estamos numa sociedade totalmente materialista, com valores materialistas. E nós perdemos o contato com essa essência que o Munay nos traz a reflexão, com essa essência que os mestres do passado nos chacoalham para que a gente pensa. É ser, não é ter. É ser humano, não é fazer humano nem ter humano, é ser. E a gente fica investindo no ter cada vez mais. E ter sem consciência é muito perigoso. Quando a pessoa começa a ter um pouquinho de consciência a mais, mas ela está no caminho do ter, ela vai ter uma vida medíocre um pouco melhor. Porque ela não entendeu que não é esse ter a meta da vida, é ser, é aquilo que você vai levar. Eu faço um exercício muito duro muitas vezes com os meus alunos, o que você quer ouvir no teu velório? Você tá lá, o que você tá ouvindo das pessoas? Ah, fulano era ótimo, ele tinha um carro lindo, uma casa, umas roupas lindas. Você acha que é isso que vão falar? Ou vão falar, nossa, fulano, essa pessoa, nossa, um dia ela me falou uma coisa que mudou a minha vida. Quando ela chegava com um sorriso, ela enchia a sala de luz. Ela fez algo por mim. Enfim, é o que você foi. E não os bens que você adquiriu. Porque eles não te pertencem. Eles não te pertencem. E não só a gente acredita no contrário, como a gente se torna escravo.
escravo dele. Então aquilo não te serve mais, é você que está servindo a ele, é você que está servindo ao teu status, é você que está servindo a tua imagem. É muito, como eu disse, né? Munaiki, ele não é leve, não. Ele traz, ele tem uma aparência muito suave de conceitos que você fala, ok, não matar. Mas como a gente não reflete sobre isso? Como a gente não reflete sobre o significado profundo? Então, repetindo os cinco princípios que algumas pessoas chegaram depois, né? Então, o primeiro princípio é o da não violência, o segundo, da verdade, o terceiro, da integridade, né? O não roubar, não cobiçar e não maldizer. Depois, o quarto é da moderação. E o quinto princípio Munaiki é da generosidade. Como eu disse, o povo Inca, eles viviam, eles praticavam isso, porque se eles deixassem de cumprir qualquer um desses princípios, eles eram eliminados dos cantos da época. E era a morte em vida, você não era digno. Isso tem a ver na leitura deles com dignidade. Dignidade é seguir estes 5 princípios nas vidas. É tão forte isso na cultura inca, que a saudação, sabe quando a gente se encontra e fala, oi, tudo bem? E aí, tá bem? Né? Ou, né, dependendo do costume da época, e aí, namastê, ou qualquer que seja a saudação que a gente faz quando encontra outra pessoa, sabe como que era a saudação dos incas? Ama Lula, ama Sula, ama Quela. Quando as pessoas se encontravam, elas repetiam uma para outra. Ama Lula, ama Sulua, ama Quela. Sabe o que significa isso? Olha que tapa na cara. Não seja mentiroso, não seja ladrão e não seja ocioso. Gentil, delicado. Você encontra a pessoa na rua. E para nós, né, hoje, a gente brincando aqui, né? Olha como isso era profundo. Como isso era profundo. Chamar a pessoa, não seja mentiroso, né? Porque nós falamos do princípio da verdade. Não seja ladrão, não cobice, né? Vem de encontro com isso. E não seja ocioso, porque o trabalho era algo extremamente valorizado dentro da cultura inca. É a tua forma de servir a vida, né? É o serviço devocional à vida, a retribuição do que você faz por tudo aquilo que a vida te dá de graça. A vida te dá, você está respirando, aí não está pagando nada para respirar. É muito, como o Munai traz muita pegada da questão da nossa relação com Pachamama, que é a natureza, o planeta, Gaia. É muito simbólico isso. Olha o que a vida te dá de graça, o ar que você tem, a água, tá, tudo bem, você vai falar, eu pago conta d'água. Não, tá, mas veio da natureza isso. E o quanto a gente não retribui isso. E a retribuição se faz através do trabalho. Eles tinham esse entendimento, a importância de não ser ocioso, de estar servindo a vida com V maiúsculo, através do serviço, muitas vezes ao próximo, servindo outras pessoas também. Então, né, a importância desse serviço como sendo algo devocional, e eu faço isso porque é natural. E aí chega na nossa sociedade em que a gente não vê a hora que chega não vê a hora que chega sexta-feira para sextou, e a gente vai pro bar, né? E aí porque o horror é segunda-feira porque tem que voltar a trabalhar. E aí tem alguma coisa invertida, tem valores invertidos nessa história. E a gente não para pensar, não para nem para analisar tudo isso. E o Munaiki vem nos chamando a atenção. Por enquanto ele só está nos chamando a atenção para que a gente se dê conta, é o dar-se conta, para que a gente reflita sobre isso e aplique isso nas nossas vidas. Né? Então o caminho Munai, a jornada Munai, as iniciações Munaiki que eu expliquei, que são aceleradores de um processo de consciência, ele traz esses 5 princípios. Ah, Tereza, você faz tudo isso? Como eu disse, eu acordo todos os dias com a intenção de me esforçando, porque esforço é uma palavra que a nossa sociedade não gosta muito, mas que todas as tradições valorizam muito, é o nosso empenho em ser diferente, em agir de uma maneira mais elevada.
Então eu procuro, mas eu sou humana, né? E aí que a gente também não pode usar isso, mas eu sou humana. Tá, nós somos humanos, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa pra gente tentar melhorar, né? Pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente se lapidar mais. É muito cômodo falar eu sou humano. Muita gente fala, eu sou humano, eu sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, pau que nasce torto, morre torto, é tarde demais pra mudar. Ok. Livre-arbítrio, escolha, se você acha que assim será? Poxa, mas se a gente está conversando, se a gente está trocando essa ideia, se você está ouvindo isso, para pensar um pouquinho, né? Se investigar. Se tua vida tá 100%, gente, toca o barco, vai no fluxo. Mas que vida que hoje tá 100%? E será que não tem nada pra gente mudar dentro da gente, não é fora? Não é fora. Fora muda dentro, que fora responde. Em você. É em você. Será que você não está fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes? Ou está fazendo qualquer coisa que não está conectada com a tua verdade? E aí não vai. E mesmo se for, vai chegar lá e você vai descobrir que não era isso que você queria. Então, depois das iniciações, essa fala Munay, esses princípios Munay, eles se interiorizaram, eles grudaram em mim e eu procuro exercitar isso nas minhas vidas, me lembrar deles, né? A primeira coisa é se lembrar. E é por isso que você tem que ser observador da sua mente, né? Você tem que dominar a sua mente, por tudo aquilo que a gente já fala do autoconhecimento. Se você não domina a tua mente, se você é escravo dela, inclusive, escravo dos teus desejos, aí você não... o cavalo tá solto. E o nosso papel nós estamos em cima do cavalo, guiando esse cavalo, domesticando esse cavalo. E não somos escravos, senão ele vai levar você para onde você quiser. E quando a gente começa a ter consciência disso, dói muito mais. Dói muito mais. Se você está indo para o abismo, adoro, minha professora fala isso, acho tão incrível. Se você está indo para um abismo, é melhor você ir a pé do que com uma Ferrari. Com a Ferrari você vai chegar mais rápido. É melhor você ir a pé, né? Ali. Consciência ali, pequena, tá? Não, a vida é ganhar dinheiro, eu tô indo. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter 1 milhão, vai. Tomara que você vai devagar, porque também se você for rápido, for com a Ferrari, você vai chegar mais rápido lá. Então, para onde você tá indo? Nossa, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Para onde você tá indo? O Munay traz todas essas reflexões. Como eu disse ontem, repito e não canso de repetir, Munay mudou a minha vida. O caminho Munay gerou em mim essas reflexões que eu não tinha. E ele é muito lindo, por isso que eu compartilho, por isso que eu divulgo, por isso que eu falo, por isso que eu inicio as pessoas no caminho Munayki. Muita gente me perguntou ontem, Tereza, vai ter iniciação Munayki? Vai ter iniciação Munayki. Nós mudamos a data hoje, Marcos, 13 e 14 de junho, né? Que ele fez a arte agora. 13 e 14 de junho, vamos ter as 9 iniciações Munayki, sim, que muita gente já está me perguntando. Mas o processo, né, que na verdade é uma jornada, um curso todo, ele já está disponível. Eu vou liberar esse curso daqui 2 dias no máximo, todo o material que vai pelo Telegram, todos os áudios, todas as imagens, tudo sobre o Munayki você recebe, que eu recebi em Portugal e vou transmitir para você na íntegra, e mais todo o material fruto da minha pesquisa, do meu trabalho com o Munayki, que eu chamo de Munayki Brasil, né? O Munayki original é aquele que eu transmito, e o Munayki Brasil é tudo aquilo que eu agreguei ao trabalho, ao Munay, respeitando a sua tradição, honrando a tua história, honrando Alberto Viloudo, que foi quem fez essa compilação desses 9 ritos e que trouxe para o Ocidente, trouxe para nós. O povo Inca, ele tem uma profecia que diz que eles sabiam que uma hora o Ocidente ia precisar, as pessoas de um modo geral iam precisar desse conhecimento.
e estava muito guardado todos aqueles 9 rituais, né, que eu contei para você ontem. Toda essa sabedoria, ela ficou preservada durante muitos anos. E eles sabiam que uma hora o mundo ia precisar de toda essa consciência. E a partir do Munaiki, isso se tornou mais fácil e mais acessível para nós. Como eu contei ontem, Alberto Villoldo dos Estados Unidos, foi para o Peru, fez a compilação do Munai, montou o Munaiki, e eu conheci o Munaiki em Portugal, e agora trouxe para o Brasil no formato dessa jornada, desse curso Munai e as iniciações que nós vamos ter dia 13 e 14 de junho. Informações sobre as iniciações, eu vou colocar agora um link na minha página, Maria Tereza Mantelli, e na página Munaiki Brasil. Tá? Existe a página Munaiki Brasil. Por uma questão aqui de logística, as lives estão acontecendo no meu Instagram pessoal. Mas tem também a página Munaiki Brasil no Instagram e no Facebook também. O Marcos está colocando o link da página do Munaiki Brasil, né? Quem vier depois. Tá, esse link que você já colocou é do curso. É da jornada. Jornada, GT é Guardião da Terra. Quando você é iniciado nos 9 ritos Munaiki, você se torna, como eu contei ontem, um Guardião da Terra. Bem, os princípios que norteiam o Munai foi o que eu compartilhei com você. Eu já trouxe outras coisas, mas não vai dar tempo de avançar, porque elas vão tendo que acabar, tendo que interromper, né? Porque a pessoa fala pouco. Então, eu amanhã, continuando a semana Munaiki, amanhã vou trazer mais elementos dessa cultura, dessa sabedoria ancestral, dessa tradição que mudou minha vida e que eu tô compartilhando com as pessoas com muito Munai. Munai é amor, lembrando, Munaiki é a energia do amor, e que eu tô compartilhando com as pessoas e já entrando num processo de a gente fazer as iniciações. Deixo para vocês o meu Munai, o meu amor, a minha gratidão pelo seu tempo, pessoas queridas que eu vi passando, entrarem e saindo, que estiveram aqui comigo, que vão ver depois. O meu amor, o meu carinho, a minha gratidão. Semana Munai continua amanhã. Amanhã eu vou trazer mais umas coisas bem interessantes, mais uns aspectos do Munaiki que são muito interessantes. Tá bom, meus queridos? Gratidão. Linda, Van, é recíproco isso. Quero ver live sua, tá? Tô em público aqui, tô intimando, live da Van. Tá, gente? Um grande beijo, gratidão profunda a todos. Um super beijo, uma excelente noite e até sempre.